Somos uma empresa que busca hoje trazer o que tem de melhor no mercado, buscando hoje todo o Brasil e América Latina. Nossa visão, nossa missão é ser o maior fabricante do segmento de pecuária de leite e gado de corte, buscando constantemente inovação em nosso parque fabril, vindo produtos cada vez mais inovadoras, com uma equipe nossa lá fantástica, produzindo o que tem de melhor no mercado, buscando pesquisa e desenvolvimento, trazer realmente ao mercado o que tem assim para trazer confiança, credibilidade. Já parou para pensar como será o amanhã? A escolha certa hoje constrói o sucesso que virá. Rumo Nutrição Animal. Boa noite! Hoje é 16 de fevereiro de 2026 e está no ar o Conversa com Leite. Nosso encontro de discussão da cadeia leiteira em seus aspectos técnicos, científicos e também análises de mercado. E nesta segunda-feira de carnaval, para que ninguém dance literalmente na atividade leiteira, é sempre uma boa opção se informar sobre leite. E quando a gente fala de informações de momento, sem dúvida nenhuma, relacionadas a mercado, as perspectivas são muito boas. Mas ao longo de sucessivos 8 meses que nós experimentamos o gosto amargo de quedas de valor, obviamente, qualquer notícia que diga o contrário, ela é extremamente bem-vinda. Mas não vamos comemorar por antecipação e também fazer aqui previsões futurológicas que, de repente, não consigam prever exatamente qual será o pico do preço, tampouco até que mês que ele continuará com essa tendência de aumentos. Mas o que é fato, o que é lei e que precisa sempre ser levado em consideração é que nós precisamos fazer o nosso melhor com aquilo que está sob nosso domínio, sob as nossas mãos, que são as tomadas de decisão com relação às nossas vacas. Cuidar delas da melhor forma, poder extrair com muita sustentabilidade, com muita responsabilidade o máximo que a genética dos nossos animais oferece de potencial em volume de leite continuamente lucrativo, que requer, obviamente, um animal com reprodução, com sanidade, com volume de leite, com nutrição, com manejo, com uma série de conjuntos que exaustivamente ao longo desses nossos mais de 150 programas a gente teve a oportunidade de conversar aqui neste microfone. Meus amigos, existe um seleto grupo de pessoas que na atividade leiteira talvez não encham 2 mãos através de um século. Este seleto grupo que eu me refiro são pessoas que transformaram a realidade da nossa atividade. E é com muita honra que eu apresento na noite de hoje ele que, não por ser meu amigo que enalteço dessa forma, mas vocês vão entender durante a conversa com o Leite de hoje que o nome do meu amigo Marcelo Ramos, que muito me honra com sua presença, foi um nome divisor de águas em um dos importantes aspectos da produção de leite do Brasil e também da produção do gado de corte. Meu amigo Marcelo Ramos, boa noite, obrigado por estar comigo no Conversa com Leite. Pra gente é sempre um prazer, cara, pra gente é muito bacana estar aqui com vocês, uma região muito forte, uma região bacana, toda vez que a gente desce pro oeste, pro sudoeste, pro noroeste do Paraná, é tanta agricultura, é tanta soja, é tanto milho, é tanta vaca, é tanto boi, é o Brasil que vibra, né, e assim, eu vivo esse mundo, então pra gente é um prazer estar aqui. Que bom, eu te agradeço muito. E tem muita gente curiosa nos ouvindo agora, algumas pessoas que eventualmente não te conhecem, e estão se perguntando por que é que o teu nome é um divisor de águas na história do leite do Brasil.
E antes de te ouvir, eu gostaria de complementar essa introdução sobre os feitos do Marcelo, ou o seu principal feito, na minha opinião. Havia um tempo no Brasil, meus amigos, que se escolhia híbrido de milho no par ou ímpar, no cara ou coroa, escolhia-se a dedo, mas aos dedos do pé, conforme o catálogo, conforme a conversa do vendedor ou as suas afinidades com quem estava comprando. Infelizmente, os critérios de decisão de híbrido de milho, que proporciona a principal das forragens que sustenta a nutrição das vacas, mergulhava-se no obscurantismo que tirava muito dinheiro do bolso, que tirava muito volume de leite do úbrio das nossas vacas. E foi o Marcelo que evoluiu as análises bromatológicas das forragens, sobretudo das forragens conservadas do nosso Brasil, e fez com que a nutrição avançasse, fez com que as vacas produzissem mais e que os produtores tivessem mais dinheiro no bolso. Marcelo, antes de você contar sobre esse feito, para quem não te conhece, um pouco da tua história no leite. Vamos lá, mas antes você falou uma coisa importante, eu acho que tem um público também de produtor no podcast. Produtores e técnicos. Que você falou muito do preço do leite, etc. E a gente tem uma experiência bem bacana com a revista Hordes Dailyman, na onde tem um dos autores do livro, um dos livros mais impactantes, que é O Dinheiro Importa, que é o Dr. Gary. Ele era nutricionista e ele viu a necessidade de trabalhar um pouco mais com a parte financeira da fazenda, porque os produtores não sabiam isso. E ele se especializou, foi tanto que virou gerente de banco, muito influente, hoje é conselheiro de um banco em Chicago, e ele entendeu o que era necessário para ser feito, para ganhar dinheiro na atividade leiteira. E ele passou todo esse processo de 130 mil produtores de leite nos Estados Unidos para 25 mil produtores. Então ele entendeu assim, esses 25 mil produtores, onde só em Wisconsin tem 5 mil, o que esse povo faz? Porque vem exatamente o que você falou na abertura do programa. E ele fala, Marcelo, quem consegue 15% de margem líquida, que são os melhores, ele acorda todo dia pensando o que mais de conforto eu posso dar para minhas vacas. Essa é uma regra. Então, por que eu digo isso? Porque toda empresa que cresce, ela tem uma cultura, ela tem uma meta, ela tem uma visão e ela tem os valores. E o produtor de leite que ele supera desafios, aquele que dura, aquele que passa de geração para geração, ele tem que entender que ele tem que tomar a decisão pensando nisso. Porque tudo que você fizer para suas vacas em termos de conforto, que é a base, né, ele vai fazer você durar muito mais na atividade. E foi o que aconteceu com os melhores produtores americanos. Aqueles que pensavam instalação, genética, isolado, esqueciam do conforto, eles saíram da atividade. Então o que eu posso pensar? Estresse térmico agora, a gente está vivendo estresse térmico. A gente estava na feira na Copavel, os ovinos, todos os animais, estresse térmico. O que eu preciso fazer para minimizar o impacto do estresse térmico na minha fazenda? Então acorda pensando nisso. Isso é muito importante. Espaço de coxo, cama, o que eu vou colocar na cama? Muito tempo fora da comida, ou seja, muito tempo tirando leite. Tudo isso que impacta conforto do animal. Tem um animal chegar na fazenda assim, cara, ele tem um máximo de conforto. É como se os melhores, eles pegam as bezerrinhas dentro do possível, colocam dentro da casa dele e vai tomar conta. Então isso é importante dentro da atividade que envolve um animal para se ter sucesso. Então assim, isso para mim é uma base. Nós vamos chegar em nutrição, genética, é o pilar de qualquer coisa. Mas o conforto do animal para que ele possa expressar os genes e produzir leite, ele é perene, ele é presente em todos os produtores que duraram várias crises nos Estados Unidos e hoje são 25 mil produtores que estão lá. Eles vivem isso. Você acredita que esse sentimento, essa vontade de fazer cada dia melhor, cada dia mais, é o diferencial das propriedades que enfrentam crises e passam? É uma questão muito intrínseca do perfil do produtor? Mas ele tem, como uma empresa, ele tem que falar assim, por exemplo, eu quero vaca que dá mais leite. Ele vai focar em vaca que dá mais leite. Eu quero vaca que dura mais. Eu quero vaca mais bonita. Eu quero o funcionário mais satisfeito. É uma estrutura de uma empresa.
que eu estou dizendo é que os produtores que sobreviveram a muitas crises, o foco deles é assim, é conforto animal. Então, entendi. tudo que a cabeça deles, tudo que permeia conforto, ele dá atenção e fala assim: aqui eu vou pôr dinheiro. Porque a razão, né, o benefício-custo é muito maior do que 2, 3, 4, 5. Cada dólar, você volta 2, 3, 4, 5, 6, 7 dólares. Né? Essa é a conversa do Dr. Gary. Antes de comprar uma máquina, quanto dinheiro que vai voltar para você? Então vale a pena você alugar, vale a pena você arrendar, etc. Agora, porque o produtor de leite, como todos os outros empresários, ele sabe o que tem que ser feito. O que tem que ser feito, todo mundo sabe. Tirar leite, emprenhar a vaca, todo mundo sabe. Agora, ele não consegue fazer. Por quê? É uma atividade cercada de muitas ações no dia. Então ele tem que focar naquelas que são muito importantes. E o conforto é a base. Então tudo que ele for fazer na fazenda dele, ele fala assim, eu vou aumentar a sala de ordenha? Peraí, mas quanto tempo as vacas vão ficar aqui? Vai demorar mais? Vai demorar menos? Ao invés de eu trocar de trator, por que eu não coloco mais ventilador? Sabe? Porque se você tem uma estratégia, todo mundo tem estratégia. O lutador de UFC tem estratégia. O cara que vai correr, o cara de run short no cavalo tem estratégia. Todo mundo tem estratégia. O produtor de leite tem que ter uma estratégia. É conforto. Porque ela é a base. Dentro disso, você quer ver suas vacas deitando, suas vacas satisfeitas, suas vacas felizes, com espaço. E aí as coisas começam a acontecer. Isso é a base de todos os produtores que têm dinheiro hoje. Você não vai numa fazenda americana hoje que tem no máximo 15% de margem. Você vê lá a vaca batendo, você vê lá a vaca sem espaço para deitar, você vê a vaca muito tempo na sala de espera, você vê lá muito tempo mexendo com protocolo, tratando com cetose. Não. Deixa o animal quieto e dá conforto. Então todo mundo sabe disso. É o divisor de águas, é o diferencial. É importante, sabe? Óbvio que depois vai vir comida, genética, manejo, tudo. Mas isso é a base. As vacas têm que estar aqui e falar assim, cara, se ela pudesse escolher uma fazenda, você abre igual não tinha aquela brincadeirinha na quermesse que soltava um porquinho e ele escolhia a casa assim? Ela escolher minha fazenda? É isso que ela tem que fazer. Fala, por que eu vou na fazenda do seu Antônio? Porque lá eu tenho mais conforto. É conforto. Eu gosto de ficar aqui. Porque se você for ver, desculpa até sair um pouco do roteiro aqui. Imagina. Do ponto de vista genético, a gente pode inseminar com a pior base genética dos Estados Unidos, que a gente não consegue expressar essa genética no manejo nosso. Eu posso pegar o pior netmerd, o touro, o pior dele aqui, e inseminar no rebanho. Porque não adianta eu pegar uma melhor genética e não conseguir expressar os genes. Eu não tenho manejo para poder fazer isso. Eu não tenho conforto para poder fazer isso. Entendeu? Então, quando eu dou conforto, a gente começa a ver até onde os animais vão. Quando eu formei, por exemplo, uma média boa era 20 kg de leite por média. Depois passou para 30. Agora passou para 40, agora é 50. É a mesma vaca. Óbvio que teve uma evolução. Mas o tanto que melhorou em conforto, para os genes certos serem expressos, para o bicho poder comer mais, que o que limita, né, todos os grandes pesquisadores falam isso, é o calor que o bicho produz. Ele para de comer. É o calor. Enorme. Então, assim, eu tenho uma máquina que ele não consegue mais colocar um subproduto e ele vai transformar em leite, porque é um máximo de calor. Agora, quando eu dou conforto, esse calor vai sendo abatido, ela vai comendo mais e vai produzir mais leite. Então isso é muito importante. É a base, né? Tenha na sua cabeça, ser produtor de leite. Conforto. Soltou a vaca em algum lugar, ela vai para sua fazenda ou ela vai para a vaca do vizinho? Porque se for no vizinho, você tem o que é bom, né? Uma vez um vendedor falou assim, vai lá vender chinelo nesse país. Aí um vendedor voltou e falou assim, nós vamos quebrar. Falei, por quê? Porque ninguém usa chinelo. Aí ele mandou outro vendedor. Falou, vai lá vender chinelo nesse país. Vamos ficar ricos. Por quê? Porque ninguém usa chinelo. Então, se você soltar uma vaca e ela for pro vizinho, é ótimo. Porque significa que você tem muito a melhorar. E você precisa fazer. E você já tem a escola no lado. O que ser feito? Cara, é só se pensa com o animal. Precisa de espaço para deitar. Num lote que tem vaca e novilha, a novilha não deita na cama que ela quer. Isso é um fato. O Dr. Gary já provou isso. Por isso que a gente sempre fala que tem que separar novilha de vaca. Se ela já não deita, ruminar em pé é diferente de ruminar deitado. O pH ele sobe mais deitado do que em pé. Então já não fermenta direito o amido. Já não vai dar leite. Começando por aí. Então você viu a importância que tem o conforto
diretamente na produção de leite. Por isso que tem que separar. Ah, já não separa. Então começa daí. Fala, então a novilha vai para onde? Vai para a fazenda do vizinho. Porque lá eu tenho um espaço, a minha caminha, que é só minha. Na hora que eu vou levantar, eu vou comer. Ah, mas tem uma vaca que vai brigar comigo. Então eu já não vou para essa fazenda. Eu vou para a fazenda do outro senhor. E assim vai. Marcelo, por outro lado, ao longo da tua experiência de algumas décadas, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, enfim, mundo afora aí com o leite, aquelas fazendas que ficaram pelo caminho, quais são as características, ou melhor, os erros que elas cometeram? Além de muitas vezes não darem conforto para a vaca. O que fizeram de errado aquelas que quebraram, que fecharam as portas? Como toda empresa, é não ter uma estratégia. Assim, já foi o tempo. Ainda mais assim, acho que a gente aprende muito no Brasil como empreendedor. Né? Um cara que tem uma farmácia, o cara que vende roupa, um cara que tem uma estética, um médico que tem um hospital, um cara que vende carro, qualquer coisa. Foi-se o tempo, até no agro, né? A margem do leite, a margem por hectare na pecuária de corte, a margem na soja, né? Era muito maior. Então você tocava de qualquer jeito, qualquer negócio. Hoje, a margem de qualquer coisa, ela é muito menor. Então, você tem que ter uma estratégia, você tem que saber para onde você está indo, você tem que sentar, né, com a sua família, com, sei lá, quem participa da decisão, e ter um caminho, uma meta. Precisa ser mais profissional. O exemplo que eu te dou, era muito comum as fazendas, quando o cara faz veterinária em Wisconsin, nos Estados Unidos, ele é um bom... Ele é um cara que tem uma capacidade muito boa de pensar. Então, o que os produtores de leite começaram a ver? Falou, você é veterinário, não é? Não é pra você ficar palpando vaca, não. Não tô desmerecendo. Sim. Você vai vir aqui comigo e você vai pensar o meu negócio. Como é que tá a qualidade do leite, como é que tá a gestão, como é que tá meus indicadores, onde que eu tenho que focar no meu pareto, né? Porque o produtor de leite, se for para ele pegar todas as laranjas, ele tem 15 laranjas que ele tem que fazer o malabarismo. Ele não consegue, isso não é lógico. Então ele tem que escolher 2, 3 que ele consegue. Tem gente que não consegue 3, tem que ser 2. E isso que vai acontecer. E começou a fazer o quê? Começar a pensar mais o negócio, ter foco, decisões erradas, que o Dr. Guerra fala muito assim, cara, você não precisa ficar comprando coisas. Autopropelido, forrageira, vagão, toda hora. Cara, faz sentido comprar ou terceirizar? Né? Isso já é mais realidade hoje no Brasil, porque assim, muitos dos produtores americanos terceirizam a comida. É mais caro, mas quando eu olho a qualidade da comida que chega na frente do animal, é mais barato. Eu te dou um exemplo meu. Né? Quando eu pego a minha turma e eu vou cortar a silagem, eu vou produzir silagem, fica mais barato o quilo da matéria seca. Só que é um desastre. Qualidade não fica... Lógico que não, nunca. No Por isso que a gente tem que pôr na balança o custo financeiro versus a qualidade entregue. Senão, terceirização não ia existir. Então, hoje eu tenho a turma que corta para mim, entrega lá na fazenda, compactado, bonitinho, por quê? Não fica mais caro. Quando eu olho o retorno que tem no consumo, é muito maior do que a silagem que eu fiz que não dá consumo. Então, a gente tem que começar a pensar, porque aí começa a fazer sentido terceirização, a recria, né, que sempre foi uma dor de cabeça. Até muito mais animais do que precisa na fazenda. Não precisa de tudo isso. É daí que nasceu o Beef on Dairy, inclusive. Né? Eu preciso de recriar? Eu dou conta de recriar? E aí vai. Então, é uma empresa onde a necessidade de pensamento ela é diária. É o brainstorm. Fala assim, o que te trouxe aqui não vai te levar até lá. Né? O que te trouxe aqui, sua família, não sei, não vai te levar até lá. Não existe. Isso é... Então o que eu vejo as características? Primeiro, são pessoas que, como todo mundo, eles erram. Todo ser humano erra. Mas quem ficou na atividade, ele erra, é um cara rápido. Ele erra, mas ele está mudando disco. Ele toma 200, 300 decisões no dia. Porque ele vai errar, mas passa rápido. Então ele fica aquele cara... perdi um dinheiro aqui num investimento, que fica pensando, discutindo, contando história, falando, não, meu amigo, isso é passado. A gente vive pra frente. Conserta logo, recupera, vai outro. E um dia de um produtor, eu vou falar um produtor eficiente, ele faz 50, 60 vezes mais decisões do que um cara que vai quebrar.
Ele é lento. Ele é lento. Isso não pode. Qualquer empreendedor. Segundo, qualquer empreendedor de sucesso tem que suportar problemas. Não é? Nenhum produtor de leite fica perto de vaca. Ele fica perto do trator, ele fica perto do mecânico, ele fica perto do boleto, ele fica perto do banco, ele fica perto da cerca, ele fica menos a vaca. Porque um empreendedor, ele precisa ter a costa larga. É o dia inteiro, ele acorda com problema, ele vive com problema e ele dorme com problema. Então os bons de qualquer negócio, ele suporta problema. Porque tem muitos que não suportam. É psicológico isso, né? Com certeza. Se você for pensar nos seus problemas, na dívida, no juros, não sei o que, você não consegue. Mentalmente, né, as pessoas que acumularam a oportunidade de acumular bens e capital, elas falam isso. Foca no que você tem de bom. Porque o dia do empreendedor é sempre assim, bom, ruim, e vambora. Aí você vai transformando mais em bom e vambora. O ruim, ele existe, mas tem que ser rápido. E o terceiro ponto que eu vejo muito, sempre se adaptar. Então, por exemplo, a gente está aqui na feira na Copavel. A gente está vendo o que tem de novidade. O que tem os novos híbridos, o que tem de nova instalação, o que tem de novos touros, o que tem de novas oportunidades de comercialização do leite, parcerias, modelos, viagem, vai para os Estados Unidos, vai para Nova Zelândia. Então ele é um camaleão, que essa é a quarta característica que eu vejo. O cara hoje, se encontrar com essa mesma pessoa semana que vem, você fala, gente, mas eu não conheci esse cara. É outra pessoa, falando, né? É lógico que é outra pessoa, porque se eu for o mesmo cara da semana passada, eu não estou falando só da pecuária de leite, de qualquer empreendedor. Ele já quebrou. Então são pessoas que ela não é intrínseco da pecuária de leite. Isso é que eu vejo assim, às vezes o cara vai fazer um estágio na Grindos, na Colorado, fala, cara, você fica lá uma semana, você vai entender como é que funciona a fazenda. A casinha é assim, tanto de leite, tal. A recria desse jeito, tem uma meta de 700 gramas no pré-parto, você vai entender. Aí você sai de lá e fala assim, eu já sei, eu sou capaz de produzir leite. Meu amigo, você não tem noção da diferença que é esses 4 pontos que eu falei. Porque o Rô tem que ficar o dia inteiro aguentando coisas difíceis, ele muda rápido, ele sabe o que está acontecendo e ele toma decisão rápido. Então não é intrínseco do produtor de leite, é intrínseco de pessoas de sucesso. Se você pegar, como a gente está falando aqui, o top 10 do leite, pegar o top 10 na estética, pegar o top 10 do médico, pegar o top 10 de qualquer coisa, você vai ver que eles compartilham essas mesmas características. Exatamente. Entendi. E o top 10 CEO. E eles conseguem imprimir isso no time. Porque qualquer um sabe o que ele tem que fazer na fazenda de leite. Só que você não consegue tirar leite, inseminar, cortar o milho, você não consegue. Aí você vai ter que trabalhar com quem? Com pessoas. E para você fazer essas pessoas trabalharem, realizarem aquilo que você está vendo que é certo, é desafiador. Você tem que imprimir na cabeça deles que o negócio é o conforto. Por isso que tem visão, missão e valores, como toda empresa. E um bom CEO, ele imprime isso em todo mundo, que é um bom dono de fazenda. O Dr. Guerre fala, toda a equipe tem que estar alinhada. O cara tá vendo o barco inteiro. Todo mundo que tá vendo tem que estar alinhado, porque nós estamos indo para lá. Todo mundo. Por isso que o primeiro que tem que ser demitido é aquele que está longe dos valores da fazenda. O cara só vai lá, trata de qualquer jeito. A bezerrinha tá passando mal, deu meu horário. Tchau. Não tá comprometido, eu não tá sei vivendo que aquilo, tem né? um desafio gigante de contratação. Isso é normal. Mas a gente tem que ser capaz de entender e reter as boas pessoas que compartilham a sua visão. Em qualquer negócio. Aí vai dar certo. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Quando eu te apresentei para o nosso público hoje, Marcelo, eu disse com todas as letras, e é realmente aquilo que eu entendo da tua trajetória, do grande feito que você fez, que foi iniciar análises comerciais, vamos dizer assim, de forragens conservadas de uma forma mais profissional, que permitiu o avanço da nutrição, o avanço da escolha de híbridos. Conta para nós como é que se deu essa virada de chave que tanto auxiliou aí a evolução do leite no Brasil. Eu sempre vivi muito o pé no chão, né, e a necessidade real. É o que o americano fala, well-grounded. É bem plantado, assim, é real. É um cara firme.
necessário, eu não faço mais do que o necessário. Então eu estudei em Lavras, fui presidente do Grupo Leite com o professor Marcos. É um orgulho muito grande ter participado do Grupo Leite. A gente tirava leite. Marcos Neves Pereira, esse cara Tirava é uma leite, limpava o curral, tratava. Isso eu acho que tem muito valor, né? Até mesmo um filho, sabe? Aquele filho hoje, uma geração muito difícil que não faz nada. Eu apanhei do meu pai, não podia tirar nota ruim. Isso eu tenho orgulho, porque me ajudou a moldar o meu caráter. Te fez o profissional que você é. E o Grupo do Leite, com certeza, teve um papel muitíssimo importante, porque a gente tirava leite, a gente tratava, a gente inseminava, eu sabia dar toque na faculdade, né? Depois eu fiz o meu mestrado em Wisconsin, já fui para os Estados Unidos, depois eu fiz o meu PhD em Missouri, e nesse meio tempo nasceu o Reagro, que eu tinha feito muito estágio com o Clóvis e com o Robson. E eu, quando terminei, estava terminando, eu liguei pro Clóvis, falei, Clóvis, eu tô voltando no Brasil. Falou, não, você já vai trabalhar no Reagro. Não sei se a gente tem condição de te pagar, não. Lembro até hoje. Mas trabalho tem. Mas você vai dar aula no Reagro. Falei, bom, então tá bom. Então eu voltei e comecei a dar aula nos cursos do Reagro. De pós-nutrição leite, depois pós-nutrição corte, pós-leite, Brasil inteiro. E nesses cursos, o que eu via com muita clareza? Por exemplo, a gente focava muito em formulação, né? Primeira coisa, assim, vamos formular um pasto, né? Um proteinado, um 0,3, 0,5, uma tip, um sample, um lugar de corte. Ou vamos formular uma dieta. Metade do que o bicho come é forragem. E normalmente silagem de milho. Metade. Os 20 kg de matéria seca, 10 é silagem. E era muito comum. Eu falava assim, tá bom, vamos formular. Me dá uma análise, me dá uma noção. Do que é esse 10 quilos aí, do que é essa metade do que o bicho come. Não é um pedaço, é metade. Porque essa metade, ela que determina o que eu vou colocar no resto. A estratégia de formulação é essa. Parte dessa base. A base. Se eu tenho uma metade ruim, eu já comecei com o pé esquerdo. Porque eu vou ter que comprar coisa cara para ter um todo bom. Se eu tenho uma metade boa, poxa, eu comecei com o pé direito. Eu posso comprar coisas mais baratas para ter um todo bom. E eu não conseguia saber o que era essa metade. O cara chegava lá e falava, meu amigo, mas cadê a análise? Como é que você sabe? Eu falava, mais ou menos. A biblioteca. Eu falava, não existe mais ou menos, meu amigo. É metade. E o maior custo de produção, a coisa mais importante que tem. Né? No frango é a comida, no porco é a comida, no peixe é a comida. Toda a produção de proteína é a comida. E quase que os fertilizantes é quase metade também no vegetal, no milho, na soja. Então, não tem como eu trabalhar nisso sem saber o que é metade. Você tá de brincadeira comigo. Como é que chega um PhD? Como é que eu vou... É irracional a gente dar uma aula de formulação sem, no escuro, saber o que metade do que o bicho tá comendo. Aí eu vou falar de aminoácido... É inútil isso. É inútil, né? É inútil. Eu vou falar de lisina, metionina, TTNFD, K2FD. Eu falo, você tá brincando comigo. Eu não conseguia ser lógico, né? Porque eu sou muito pé no chão. E aí nasceu a necessidade. Falei, não. Aí eu conheci os 4 grandes redes de laboratório dos Estados Unidos, né? Que é o Day One, Dairyland, CVAS e Rock River. A gente tinha muito contato lá. E a gente chegou no caminho que o melhor era o Rock River, né? Que já tinha muitos anos trabalhando. A gente fez a ponte, deu certo. A gente começou a trabalhar com o 3R. E foi a primeira realmente vez que a gente começou a ter análise comercial nessa metade. Aí a gente começou a falar, agora eu sei. Porque você me falar assim, eu tenho uma silagem de milho. Você falou, eu tenho um carro. Que carro é esse? Eu não sei. Eu realmente não sei. Mas eu tenho um Erlage, um Snaplage. Eu não sei o que você tem. Porque a diferença é muito grande, né? É muito grande. Se eu tenho uma silagem, né, com 20, 30 ou 40 de amido, meu amigo, é muito grande, é muita coisa, é muito dinheiro na mesa. E aí a gente começou a dar a oportunidade de bons médicos aplicarem melhor aquilo que sabe. Por exemplo, é a mesma coisa um médico trabalhar sem análise de sangue sua. Vai lá no SUS, de pirona e vambora. Tá ficando louco em 2026. Eu preciso de uma análise do que você tem. Se eu não tiver com análise, como é que um bom médico vai trabalhar? Então, com a análise, a gente começou a separar e criar e ter a oportunidade de ser mais técnico. E ainda tem muito a ser feito. Muito a ser feito. Que foi muito bom. Aí, quando vinha a análise, vinha muito parâmetro. Porque o pessoal era acostumado com o quê? Com matéria seca.
Matéria seca, no máximo FDN, proteína bruta e NDT. Que o NDT eu posso calcular de um monte de forma diferente. Aí eu falei, pera um pouquinho, agora a gente tem um monte de outras coisas aqui. E eu preciso lidar com isso. Como que eu vou lidar com isso? Aí eu fui atrás de um software, de um modelo. Né? Tinha um Nascent, eu sou tradutor e editor do Nascent no gado de leite no Brasil, e um dos tradutores do gado de corte. Aí que eu trouxe o MTS, que é o CNCPS. Esse modelo, ele dá para utilizar todo o laudo. Aí eu vou falar de um monte de coisa legal, de gordura, de ácido linoleico, de consumo de matéria seca, de muita coisa legal, que é real. Que é real. Se você for nas 25 mil fazendas hoje, a discussão ela é profunda. Não existe só o NDT, FDN, matéria seca. Existe um monte de coisa. Como um bom médico. Ele vai te pedir um monte de exame. Porque existe oportunidade. Como a margem é menor, eu preciso de ter mais detalhes. Aí a gente foi treinando melhor, aprendendo mais, aplicando mais e aumentando o nível técnico do técnico. Então isso é legal. Então assim, hoje a conversa que a gente tem nos técnicos, ela é muito distinta da conversa de 10 anos atrás. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Isso é legal. É como se fosse um médico, eu faço analogia. Antes o médico era um paciente, hoje não. Peraí, coração, triglicéridos, muita coisa. E isso é a ciência aplicada na prática. E quando isso acontece, é melhor para o produtor. Porque tem mais oportunidade dele tirar mais suco da mesma laranja. De deixar mais dinheiro na fazenda. Porque é a ciência aplicada deixando mais dinheiro na fazenda. Isso é legal. Isso é legal. Marcelo, quando um produtor, que na grande maioria das vezes não tem um conhecimento acadêmico mais aprofundado de todos esses detalhes, todas essas informações ricas que hoje se tem acesso, quando ele pega o laudo na mão, qual que é o principal item, quais são os principais pontos que ele precisa analisar, ou que ele precisa avaliar dentro daquele laudo para dizer se a silagem dele é boa ou não é? O que é que o produtor, imaginando que ele não é engenheiro agrônomo, zootecnista ou médico veterinário, o produtor pegou um laudo. Quais são os principais pontos que ele, com facilidade, consegue detectar a qualidade da silagem que ele tem? Ou de qualquer outro alimento? Eu vou começar de trás para frente, porque o americano ele é muito pragmático, né? Você tá lá no dia de campo, a gente tá falando de um monte de coisa, e ele tem um monte de coisa para fazer, fala, TNFD, cadê o FDN, lisinho, metionino? Ele falou, peraí. Mas essa silagem é boa ou não é? Como se fosse um médico. Doutor, triglicéridos, colesterol, eu vou viver ou vou morrer? Não, é muita coisa. E foi nessa linha que o Dr. Anderson, que foi meu orientador em Wisconsin, ele sempre foi muito pragmático. Peraí, vamos resumir esse laudo pro produtor. E ele criou uma metodologia junto com o Randy Shaver, que é o Milk. Então, assim, o produtor de leite, ele entende, ele vive, ele visualiza leite. O produtor de corte, ele visualiza corte. O produtor de soja, ele visualiza... Então, como é que eu vou falar na linguagem do cara de soja, como é que é o negócio da soja? Com soja. Como é que eu vou falar para você que seu laudo é bom? Produtor de leite. Com leite. Então, existe hoje um número no laudo que ele é um Milk. Então, assim, fala, a sua silagem de milho está produzindo 1.800 quilos de leite por tonelada de matéria seca. Certo? Esse é o critério. Esse é um resumão. Mais resumido. É um bom resumo. Aí eu tenho silagem que vai produzir 1.400 e silagem que vai produzir 2.000. Poxa, se a minha está produzindo 1.500 e eu posso produzir 2.000, são 500 litros de leite a menos por tonelada de matéria seca. Depois vamos fazer a conta aqui. Se eu pegar lá, ó, 50 toneladas de matéria natural, certo? A média, que não é fácil. Põe aí uma média, faz para nós aí. Vamos pôr 30, mas 30 não é um número que eu gosto não. Vezes 30 de matéria seca dá 15 toneladas de matéria seca por hectare, certo? 50 toneladas de matéria natural por hectare. Se eu tiver com 30 de matéria seca, são 15 toneladas de matéria seca por hectare, certo? Se eu tiver com uma silagem que está produzindo 1.500 quilos de leite por tonelada de matéria seca, 1.500 vezes 15 dá 22.500 litros de leite por hectare. Certo? A mais ou a menos. Não, esse é o de 1.500. Se eu tiver uma silagem que está produzindo 2.000,
litros de leite por tonelada de matéria seca, eu tenho 30 mil litros de leite por hectare, que dá uma diferença de 7.500 litros de leite por hectare só na qualidade de silagem. Esse 7.500 você paga tudo. Você paga agricultura de precisão, você paga todo o custo do negócio. Então a gente entendeu que esse número ele é importante. O produtor tem que saber. A minha silagem de milho é uma silagem de milho de quanto de leite por tonelada de matéria seca? É um resumo, certo? Beleza. Mas vamos pegar o laudo. Com certeza, de longe, o número mais importante é a matéria seca. Né? Então, assim, o que é matéria seca? Se eu tenho 100 quilos de silagem de milho, vamos supor que a gente tem uma matéria seca de 30%. Significa que 70 quilos é água, e 30 quilos são os nutrientes. São os nutrientes. Né? Então, vamos fazer a proteína bruta, estatetérios, cinzas, o antigos carboidratos não fibrosos, que na silagem de milho é amido e açúcar, né? E estatetério. Então, isso é o que importa, isso é o que interessa, é a matéria seca. A água não interessa. Então, esse é o primeiro número que eu tenho que entender. Aí vem a discussão. Qual que é a matéria seca que a gente deve ter? Então, o que é prático e é sabido e a ciência aprova? Menos de 30% não é desejável. Isso eu acho que todo mundo vai concordar. Por quê? Além de eu ter um processo de fermentação muito ruim, eu tenho pouca produção de amido. E a gente vai chegar nisso aí. Porque não tem como eu ter muito amido com 30% de matéria seca. Sem dúvida. Então, o limite inferior, eu preciso ter uma silagem com, no mínimo, 30% de matéria seca. No mínimo. E no máximo, aí tem uma discussão. Mas a gente considera, acho que 2/3 dos profissionais chegam a concluir que 40% é um número bom. No máximo 40%. Embora tenha muita silagem com 45% fenomenal. Mas não é para qualquer um. Então, primeiro ponto da matéria seca. No mínimo 30%, no máximo 40%. Certo? Fora disso é ruim, por vários motivos. Acontece o seguinte. Como que a gente determina... Isso é muito importante. Como é que eu determino o ponto de corte de uma silagem? Que é a pergunta mais importante que tem. Antigamente, a gente pegava a linha do leite, falava 2/3 de linha do leite está no momento de cortar. Que um resumo é assim, se eu te perguntar, me mostra uma vaca no rebanho que tem 18% de gordura, você não vai saber. Nenhum produtor vai saber. Agora, me mostra uma vaca que tem um condicionador corporal de 3. Você vai mostrar. Mas tem uma correlação entre o score de condicionador corporal e a quantidade de gordura na carcaça. Então, quando você fala 3 para mim, ela tem 18% de gordura, que é o que eu quero saber. Eu não quero saber score, eu quero saber a gordura, porque ela vai entrar no meu requerimento de manutenção. Certo? A linha do leite foi feita assim. A gente começou a estudar, os pesquisadores começaram a estudar um monte de coisa da planta para falar qual que é o melhor momento de cortar. E naquele momento, há muito tempo atrás, a maior força que deu na estatística, que é a correlação, foi a linha do leite. Acontece que os híbridos mudaram muito. Que bom. Evoluiu-se demais, né? Então eu tenho muito milho hoje que está seco, mas ainda não tem a maturidade do grão. E eu tenho muito grão já bem maduro e a planta verde. Então a linha do leite ela não é muito útil. Qual que é o melhor indicador? A matéria seca da planta toda. Então eu entro na roça, eu coleto algumas plantas na altura que eu vou cortar, pico e faço a matéria seca. No micro-ondas, o Coster, mando para o laboratório que for. Então vamos supor que eu entrei lá e falei que eu acho que está mais ou menos agora. Está com 25 de matéria seca. Certo? Na média, a planta vai secar 1 unidade percentual por dia. Na média. Certo? Então, por exemplo, se eu demorar daqui 1 semana, são 7 dias. Então, na média, ela vai estar com 32 de matéria seca. Aí eu já posso cortar. Agora, um ponto muitíssimo importante. Também, na média, a gente demora 1 semana para fazer um silo. Então, se eu começar com 32, eu vou terminar com 39. Que tá bom. Mas a ensiladeira quebra, o trator quebra, o cara não vai, isso é normal. Então a gente tem que se programar para isso. Então você começa com uma certa matéria seca e você termina com uma certa matéria seca. Por isso que o silo não é uniforme. Por quê?
Para cada unidade de matéria seca, a gente praticamente coloca uma unidade de amido. 0,8 na verdade. Essa é a correlação que a gente tem. De 30 de matéria seca a 40 de matéria seca, Tem 8% de amido. 0,8 por unidade. Arredonda para 1. Então, por exemplo, se eu estou com 30 de matéria seca e eu estou com 25 de amido, quando eu vou para 31, eu vou para 26. Quando eu vou para 32, eu vou para 27. Quando eu vou para 33, eu vou para 28 e assim por diante. Por isso que uma planta com pouca matéria seca, ela não tem como ter muito amido. Porque não deu tempo de ser armazenado amido, de ser produzido amido. Então, o grande benefício de cortar uma planta com matéria seca mais alta, mas com o cuidado de não demorar muito. Porque se eu começar com 40 e demorar uma semana, eu termino com 47. Aí eu vou ter desafios de compactação que não é para qualquer um. Por essa razão também que é importante que seguidas vezes o mesmo silo seja analisado, entendendo que eu possa ter um milho que demorou muito tempo sem ensilado e que ao longo do tempo, para ter mais precisão na formulação, eu precise de diversas amostragens? Depende do que você vai conseguir fazer. Isso é bem transparente. Depende do que você vai conseguir fazer. Porque se você não conseguir mudar e é muito longe isso, não. Nem analisa. Porque assim, a gente cria variação. A gente, no próprio solo, a gente não joga calcário de forma uniforme. Eu não tenho a plantabilidade de forma uniforme. Eu não faço 5 sementes por metro, não é a mesma coisa que uma semente cada 20 centímetros. Eu crio variação. Então, na minha roça, eu tenho glebas diferentes. Isso por si só já cria variação. E o tempo nosso de corte ele é muito longo. Ele deveria ser um dia. O americano, por isso que é o outro benefício de contratação de empresas para prestar esse serviço, que o cara vem lá com 15 mexicanos. E um dia ele faz. Então eu tenho a mesma coisa. Esse cara, provavelmente, se ele fizer uma análise, tá top. Porque é a mesma coisa. O nosso desafio é que a gente cria variação no silo. E aí eu vou ter que ficar analisando. Só que também eu não sei se eu consigo mudar isso tudo direto com tanta frequência, porque a gente não está fazendo mais dieta toda semana. Então é um grande desafio. Por quê? Porque é metade do que o bicho come. Se fosse um pouquinho, e não usar, não adianta. Né? E se fosse um pouquinho do que o animal come, eu vou te dar um exemplo de micotoxina. A gente ajuda muita gente com micotoxina. Tá com tanto ppm, ppb de afla, de DE, de zon. Nossa, não tem como usar. Quantos quilos você está dando por cabeça? Meio quilo? Pode dar tranquilo. Porque é pouco na dieta. O que interessa é a quantidade de micotoxina na dieta. Como o seu ingrediente é pouco, não tem problema. Agora, o problema da silagem de milho é que ela é metade. 60%, 55%, sei lá. Então, qualquer coisa, se tem micotoxina na silagem, zebra. Como que eu vou definir a quantidade de gordura insaturada na dieta? Pela gordura insaturada da silagem. Porque ela é metade. Então, no máximo é 3% do consumo de matéria seca. Se eu já tiver uma silagem com bastante gordura insaturada, não posso pôr mais. Mas quem determina isso? A silagem de milho. Você entendeu a importância de tentar? E aí vem uma coisa muito importante. Uma parte importante do sucesso de muita gente é ter uma silagem de milho. Eu até considero isso assim. Então, voltando à sua pergunta, matéria seca é mais importante. Mas qual que é o mais importante de tudo? Ela ser constante. Ter um alimento, uma silagem de milho constante, ela pode ser constantemente média. É melhor do que você ter uma silagem de milho que ela tem 32 de amido, depois cai para 28, depois cai para 25, porque isso aqui eu não consigo consertar na frente da vaca. Não consigo consertar. Nem se eu fizer a dieta todo dia. Então a constância da qualidade, como em tudo na gestão, né? A constância, ela é muito mais importante do que a qualidade em si. Entendeu? Você tem um silo. A gente tem propriedades que eu falo, quantas análises tem que fazer? Só uma. Você olha o silo. Né? Tem que ter um pouco de bom senso. Mesma coisa. É o mesmo silo, não precisa fazer mais. Agora tem propriedade também, não adianta, senão vai ter que analisar todo dia. É fato. Então a matéria seca é o mais importante. Depois tem 4 pontos que eles representam mais de 60% da qualidade da silagem de milho. O primeiro é o FDN. Então, o que é o FDN? Infelizmente o cara que desenvolveu isso era um gênio, né? O Dr. Peter Van Soest, que foi professor em Cornell, escreveu um livro que muita gente leu, mas poucos entenderam, que ele é muito complicado. A ecologia nutricional dos ruminantes, né? Ele passou um tempo na África, foi estudando búfalo, foi estudando os veados, aí que ele entendeu. Como é que eu consigo separar alguma coisa na comida do animal
que dá uma força grande com aquilo que o bicho vai crescer, vai comer, vai reproduzir, vai para frente. E ele fez um monte de coisa, então um monte de análise aí, né? E foi uma análise simples que dá um número pra gente que ele é depois da matéria seca é o número mais importante. Então ele pega a comida, é como se a gente estivesse lavando uma roupa. Quando a gente vai lavar a roupa, a gente põe um sabão, esse sabão retira toda a sujeira que sai na água. E ele literalmente lavou a célula. Então, ele criou uma solução, um sabão em detergente neutro, tanto é que o pH é 7, na onde a gente lava a comida e aquela água suja que sai tem o amido, tem a proteína, tem tudo que está no interior da célula. E o que sobra, que é a analogia que eu faço com a nossa roupa que a gente lavou? O FDN, que ali tem celulose, hemicelulose, lignina e cinzas. Então essa análise bem feita, porque se você não colocar sulfite de sódio, sobra nitrogênio. Se você não colocar amilase, sobra amido. Então essa análise bem feita, fibra em detergente neutro, é uma análise que a gente faz no laboratório muito comum e a mais importante, na onde numa silagem de milho vai ter uma média de 40, 37, 38 até 45, são bons números. Quase metade da planta é FDN. Celulose, hemicelulose, lignina e cinzas, que são os minerais. Certo? Esse número, ele tem uma força muito grande com a estimativa de consumo, me dá uma boa noção, ele tem uma força muito grande de desempenho. Por exemplo, se eu pegar um material com muito FDN, depois não vamos falar da digestibilidade dele, mas a tendência é que não seja bom. Mas silagem de milho, eu não posso ter muito FDN. Não é desejável. 40 é o número bom. Certo? Depois, a silagem de milho, ela tem que ter milho. Por isso que tem que esperar ela secar. É o amido. Então, o amido, ele tem que estar aí nas casas uns 30%, para vocês aqui no Paraná, 35%. Certo? Talvez 40%. Então, eu peguei dois elementos, que é o FDN, 40%, e o amido, vamos arredondar para 40%, que ele representa 80% da matéria seca do material. Acabou. Acabou. Se você trabalhar isso aqui direitinho, óbvio que pra gente que está mais profundo, eu vou precisar das outras coisas. Mas eles têm menos força. Uhum. Porque um FDN alto e um amido baixo, não tem o que eu fazer. Que não é desejável. Um FDN bom e um amido bom, cara, já comecei com o pé direito. Aí tem mais duas coisas importantes. Do que esse FDN é feito? Porque eu posso ter uma silagem de milho A com 40% de FDN e uma silagem de milho B com 40% de FDN, com desempenhos completamente distintos. Porque uma tem mais hemicelulose que a outra. Então como é que eu faço a prova dos novos, que isso que é importante, né? É a segunda visão do laudo. A digestibilidade dos nutrientes. Eu tenho uma parede de 1 metro de concreto, mas pode ser de 1 metro de papelão, pode ser de 1 metro de gesso, ela pode ser 1 metro de alvenaria, pode ser 1 metro de qualquer coisa. Então eu preciso saber o que tem nessa parede. Então quando a gente faz a digestibilidade, me dá uma excelente noção. Então a gente tem vários métodos de digestibilidade. Então a digestibilidade, quanto maior, melhor. Mais o animal vai absorver. Eu tenho FDN de 40, onde o animal absorve pouco. Não é desejável. Eu tenho FDN de 40, onde o animal absorve mais. E essa digestibilidade, quando combinada com nutrientes, vai gerar o NDT. E depois a digestibilidade do amido. Porque não adianta só ter amido, mas a gente perdeu o amido nas fezes. Ele tem que ser utilizado pelo animal. Aliás, a análise de amido fecal é muito útil. Isso. Então, matéria seca, FDN baixo, 40. Amido alto, 40. As digestibilidades altas, tanto do amido quanto do FDN, ali você já definiu 70%, 80% do material. Quanto dessas digestibilidades são inerentes ao híbrido? E quanto disso é influência da saúde da planta, dos processos de ensilagem ou coisa parecida? Tá, legal. O primeiro ponto na seleção de híbrido é a saúde. É o primeiro ponto. É a saúde. Ou seja, planta que não produz nas nossas condições, por isso que é desafiador. Porque muitos materiais que a gente tem, eles são licenciados em condições diferentes de clima temperado. Que não tem, principalmente,
a carga e o peso das pragas que nós temos. De lagarta, de cigarrinha, de tudo que a gente tem, de percevejo, ele derrete. Um exemplo que foi o BMR, né? Foi um melhoramento genético, onde foi produzido um material com menos lignina. Nervura marrom. Isso, na onde ele tem uma qualidade melhor, só que ele não tem saúde. Ele deita, a praga acaba com ele, não tem saúde. Então, o primeiro critério é saúde. Depois de saúde, como qualquer melhoramento genético, a gente tem que escolher algumas coisas. Eu não posso querer melhorar tudo. Você não vai pegar nunca um touro que ele tem tudo de bom. Sabe? Não existe. O melhoramento genético não trabalha assim. Então você escolhe algumas características. E as principais características são essa daí. Capacidade de ter fibra baixa, capacidade de colocar amido. Então não é o mesmo híbrido que produz muito grão. Porque tá cheio de híbrido que produz muito grão, mas que tem fibra ruim. Porque o ruminante, que tem um rumen, ele precisa ruminar. E a fibra, ela é muitíssimo importante. Se eu pegar lá uma dieta, vai ter 30% de FDN e 25% de amido. A única diferença é que a fibra, a gente aproveita metade dela. E o amido aproveita, obviamente, o dobro. Mas a energia é a mesma. A energia é a mesma. O carboidrato vai gerar 2,4 kcal do mesmo jeito. Mas a fibra eu utilizo metade. E o amido eu utilizo mais. Com o impacto da saúde da planta nessa digestibilidade. Na fermentação. E todo esse processo de definição aí, isso é muito claro, ele já começa lá atrás na plantinha. V3, V4, V5, tá tudo sendo definido. Mas com muita clareza. Aí eu tenho todo o impacto de tudo que impacta a folha. Tudo que impacta a folha, eu tava falando com o Luiz na planta hoje. A folha do milho é uma máquina de produção de açúcar. É uma máquina. É ali que ela produz tudo. Então, qualquer coisa que come folha, aí eu tenho todas as pragas, eu tenho piora na qualidade do material. Porque ela não vai produzir açúcar. Porque na silagem de milho, tá um pouquinho mais profundo, o FDN, ele ao contrário de todas as outras gramíneas, que o milho é uma gramínea. Quanto mais maduro o capim, mais o FDN. Quanto mais maduro o milho, não é mais o FDN, porque está aumentando o amido. Então, por diluição, vai diminuindo o FDN. Então, a gente está colocando amido e tirando FDN. Mas isso é definido lá atrás. Tudo que ataca a folha, ele atrapalha a folha de milho, ele atrapalha a qualidade do material. Então, a gente tem o processo de seleção. Mas o quanto que depois o manejo, ele pode estragar ou melhorar, é muito importante. Mesma coisa, por exemplo, eu posso pegar uma picanha, mas eu pego, às vezes, uma dona de casa que estraga a picanha. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Sim. Então, isso é importante a gente entender. Né? Tem muito impacto, por isso que a gente tem assim, vários produtores numa região como essa aqui, com o mesmo híbrido, produzindo materiais excelentes e materiais medíocres. A genética, ela tá aí. A genética na produção vegetal e na produção animal, ela não consegue ser expressa. A gente não tem manejo para tirar tudo do que a gente tem na genética. Não tem manejo para tirar o leite das vacas que tem na genética. Por isso que eu tô falando. Você pode pegar o pior touro americano e colocar na gente, que ainda vai dar certo no rebanho. Porque eu não tenho manejo ainda suficiente para tirar todo esse leite que tem. Já é um touro com muito leite. Você pode pegar a melhor planta. Eu não tenho manejo ainda, tempo de plantabilidade, velocidade de colheita, compactação para expressar toda essa genética do milho. Sim. Entendeu? Isso tá aí, a genética é metade da qualidade. Tá provado que metade da qualidade tá ligada à genética. Agora, quanto que eu posso estragar? Porque o que interessa é o que entra na boca da vaca. Sem dúvida nenhuma. Você acredita, Marcelo, na condição de nutricionista, de profissional de campo com vasta experiência, que a prática de avaliar a digestibilidade de amido nas fezes ou a perda do amido nas fezes em cada entrada de novo silo é rotina? Deveria ser protocolar nas fazendas ou seria um exagero? Não, o que eu acredito é o seguinte, o que eu vivo, né, no meu caso é com boi, que é mais comum. A primeira coisa, isso é rotina. A gente pode estudar quem for, você vai deixar uma dieta lá maravilhosa, perfeita. O que acontece é qual a diferença dessa dieta para o que está chegando na frente da vaca.
em cada fazenda. Em cada fazenda. Então, quanto menor essa distância, maior o sucesso. Se for um bom técnico. Certo. O que acontece é que existe uma variação muito grande dessa distância nas fazendas. Então, você pode deixar uma dieta de 16 proteínas. Na fazenda A vai cair 14 hoje. Amanhã cai 18. Depois cai 17. O que você vai fazer? Na fazenda B vai cair 15,5, 15,7, 16. Poxa, isso é muitíssimo importante. Então, para eu ter segurança que o nosso trabalho está sendo feito, o que eu faço com frequência? Semanal. Análise de dieta. Analisa a dieta. Você tem que analisar a dieta. Porque a gente pede para passar a Penn State, ninguém faz. A Penn State é uma ferramenta da fazenda, não é do nutricionista. A fazenda tem que passar Penn State toda semana. Então o que eu faço? Pego a dieta, sem avisar, e mando analisar. Vou pegar, meu amigo, estou formulando com 25 de amido, tá com 20? Por isso que as vacas não estão embalando. O que está acontecendo? Ah, o vagão, o tempo. Aí você vai ver, que hoje ainda falta muito software disso. É para carregar 500 kg de milho, carregou 400. E a gente não verifica isso. Então, para mim, o número 1 é a análise da dieta. Isso te dá segurança que o que o seu técnico está fazendo está sendo feito. Semanal, no máximo quinzenal. Porque senão você vai fazer o quê? Aí você define com o seu técnico. Mas ele tem que estar fazendo aquilo que você pediu. E tem muita gente teimosa, tem funcionário. Não vou entrar nesse mérito, certo? Segundo ponto, e mais importante para mim, o quanto do amido eu estou utilizando, certo? Normalmente na dieta de vaca de leite tem duas fontes de amido. É a silagem e a ração ou o grão. E o que eu faço? Análise de amido fecal. A meta abaixo de 5%. Se eu tenho mais de 6%, eu falo, o que está acontecendo? Aí, muitas vezes, eu tenho uma ração barata, mas o tamanho de partícula da ração não está desejável. Ele tem que ser fino. Para a vaca de leite, a ração tem que ser bem fina. Sabe? Menos de 500 microns. É bem pó. Então isso é importante na hora de escolher uma ração. Eu tenho uma ração na onde eu tenho uma condição melhor, mas ela é mais grosseira porque custa para moer. A hora que eu faço a análise de amido fecal, eu falo, opa, se você não mudar, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que aumentar o amido na dieta. Para ter o mesmo amido fermentável. Reduzindo a vai inclusão custar da mais. silagem, colocando mais grãos. Vai custar mais. Porque eu posso chegar a 35%. Se eu tiver com amido fecal alto, não interessa. Tô perdendo, né? O que interessa é o amido fermentável. Tô dizendo assim, se tiver muito amido passando nas fezes, ou eu vou ter que fazer alguma... Na silagem você não pode fazer mais nada. Você já fez, só o ano que vem. Eu vou ter que moer mais fino, ou vou pensar na matéria seca da dieta, ou vou pensar em algum aditivo, alguma coisa. Mas se eu não conseguir resolver, eu não posso continuar com o mesmo nível de amido da dieta. Eu vou ter que aumentar, eu vou ter que colocar mais dele, porque não é o tanto que eu estava pensando que está sendo absorvido. Entendeu? Eu vou continuar com 7%, 8% de amido nas fezes. Então eu vou passar para 35% de amido. Vai dar algum problema? Não, porque eu estou vendo que não está absorvendo. Eu estou vendo na análise. Um grão de milho mal processado ou uma digestibilidade de amido baixa impactam mais na perda de amido fecal? Talvez uma pergunta um tanto quanto ambígua, mas fazendo esse raciocínio. O comum, quando a gente tem mais um amido fecal mais alto, são silagens que não tiveram tempo de fermentação. Então, assim, o que é sabido? Isso já é aceitável, né? A gente tem, eu faço a analogia de um piqui. Então, o amido, tá o amarelinho dentro da casca do piqui. Se eu pegar uma silagem de um dia, esse amido vai cair no rume, as bactérias vão grudar na parte verde do piqui, 70% precisa grudar para excretar a enzima, não vai conseguir quebrar, então o piqui vai passar rumo, retículo, maso, fezes. Vai sair. Quando a gente deixa no silo, as bactérias já vão quebrando a casca do piqui. Quanto mais tempo, mais vai quebrando. Aí fica só o amarelinho. Na hora que eu pego esse silo e jogo no rumen, as bactérias já grudam nesse amarelinho, as propiônicas, então vai embora. Tá tudo certo. Então, silo novo, normalmente a gente tem problema com mais amido nas fezes. Por isso que eu posso perguntar para qualquer produtor que silo novo dá menos leite. Porque ele vai continuar a colocar a mesma quantidade de ração. Só que está sendo menos absorvido, porque está saindo mais nas fezes. E o que ele fala? Não, o silo velho dá mais leite. É óbvio, porque pelo que eu acabei de explicar. Vai ter mais só o fruto do piqui. Aí eu posso trabalhar com menos amido na dieta. Porque mais vai ser absorvido. Então esse é o comum, tempo de silo.
Um outro fato importante que causa variação é o tamanho de partícula da ração. Maiores é menos. Aí começa a ter um monte de detalhe. Matéria seca, às vezes muito seco, né, demora muito, que a gente chama, é o lag time, é o tempo de hidratação do material. Demora para a água entrar no material. Por isso que quando você pega um grão úmido, o que é um ponto positivo dele? Por que ele fermenta mais? Porque a água ela já quebrou aquelas prolaminas, aquelas aminas, ela já penetrou lá dentro. Porque até o fermentar, a água precisa entrar na molécula. O grão já entrou. Então por isso que ele vai mais rápido. Então se eu tenho uma dieta muito seca, a tendência é que demore mais. E o amido também passa. Só que isso também demonstra que não é só o amido que a gente está perdendo. Eu estou perdendo fermentação. Aí é desafiador. Outros problemas menores, mas que acontecem também. Falta de nitrogênio no rumen. Né, o Dr. Weiss, ele cansa de falar isso. Né? A gente trabalha no CNCPS com 130% de amônia no rumen. O Nassen já pede uma PDR de 10%. Se trabalhar com 16% de proteína bruta, 10 unidades percentuais é proteína degradável no rumen. Não pode faltar. Acontece que a gente acha que está tendo 10. Por isso que eu faço a análise da dieta. Porque se o cara não colocar o que eu estou pedindo, vai faltar nitrogênio no rumen. Se não tem nitrogênio, nessa dieta, 2/3 dos micro-organismos precisam de peptídeo e 1/3 de amônio. Ele não fermenta. Aí o amido passa. Então, outra parte que pode aumentar o amido fecal, falta nitrogênio no rumen. Entendeu? Que também é desafiador. E assim por diante. São os principais fatores que a gente vê aí, que é uma excelente ferramenta. A análise da dieta e a análise do amido fecal são excelentes ferramentas, que vão evoluir, com certeza. E que os profissionais cada vez mais precisam lançar mão para evoluir a nossa nutrição e as nossas vacas como um todo. Marcelo, como é que você imagina que a atividade leiteira no Brasil ou no mundo ela será em 2036, daqui 10 anos? O que nós vamos ter de evolução? Futuro. Isso já é um fato, né? Foi o que aconteceu, a consolidação da indústria leiteira nos Estados Unidos. Eu acho que assim, isso... Até eu falo assim, no leite, especificamente no leite, se o cara quiser saber o que vai acontecer, é só ir para os Estados Unidos. Isso aconteceu com tudo. Eu lembro do selante de teto. Ninguém não existe, não vai funcionar. Começou a usar selante de teto para vaca seca. Todo mundo usou. Na reprodução, o protocolo. Porque o protocolo não é só para sincronizar a vaca, é para melhorar a questão hormonal, para emprenhar mais vaca. Ninguém usava. Todo mundo começou a usar. Robô, resfriamento. É só sair nos Estados Unidos. Porque eles não são bobo. É uma luta com uma atividade lícita importante, que é parte do estudo de um país, que muda. Então, assim, é só você ir lá. O que você vê? Um cuidado muito grande, são pessoas onde a equipe pensa em conforto animal. A equipe inteira pensa em conforto animal. Segundo ponto, um foco no leite. Isso já começou. Assim, o cara não vai conseguir produzir a comida dele. Ele não consegue, por questão de gente. Terceirizações são tendência. Com toda certeza. Toda certeza. Isso é um fato. Né? Você vai ter mais vacas, isso é outro fato. Você vai ter mais vacas. Nós vamos ter talvez o mesmo número de vaca com muito menos gente. Mas você vai ter que ter mais vacas, porque a margem é muito menor. Terceirização, você vai ter uma mudança de mentalidade. São conversas na propriedade que você não conversa hoje, é muito mais focado em metas. Sabe, qualidade do leite, taxa de preenche, taxa de concepção, relação verão-inverno, descarte, melhoramento genético, um foco muito grande e parar de ficar focado em política, tempo, chuva, cara, não interessa. Isso é todo ano vai acontecer. Não adianta você ficar perdendo tempo nisso. O mundo é assim. E você não pode fazer nada efetivamente. Você não pode fazer nada, exatamente. Isso, você tem que focar onde você pode fazer. Que é isso aí. Então a conversa, muito mais tempo na mesa, né, qualquer atividade, do que perto das vacas. Então isso eu acho que é importante. Uma tomada de decisão muito mais focada no dinheiro. Sabe? Você vai comprar, você está na feira. Hoje tem uma dificuldade grande de crédito, mas tudo vai melhorar. Eu sempre sou muito positivista com relação a isso. Você tem crédito, meu amigo, mas você vai ter que pagar. Faz sentido você aumentar a sala de ordenha? Quanto que você vai gastar? O que vai trazer de benefício? Você vai ter que ter mais gente. Então, assim, não é simplesmente vou aumentar. Você vai ter que aumentar leite.
A que custo? O que você vai financiar e o que você pode esperar? O que você pode terceirizar? Quem que vem para sua equipe? Qualidade de mão de obra? O tipo de conversa que você vai ter? Não é essa, é uma conversa mais técnica. O cara que vai gerir a fazenda, ele é um bom gestor. Então ele tem que conhecer dos pilares, que é a qualidade do leite, tem que conhecer da reprodução, tem que conhecer de conforto, tem que conhecer de gente e conhecer de máquina. E a gestão financeira. Ela vai se aprofundar cada vez mais. Porque hoje você pode estar bem, mas você não tem a mínima noção de gestão financeira. Você pode e deve pegar dinheiro. Mas desde que o dinheiro que você pegue, você faça mais do que os juros. São várias decisões. Mas você tem que ter uma estratégia para trabalhar isso aí. Então acho que essa é uma fazenda, é uma turma na onde a conversa é nesse nível. É uma conversa mais técnica, é uma conversa mais focada, mais direta. Eu vejo assim, é direta e reta, não fica enrolando. Sabe, tem problema, quebrou máquina, isso é normal. Então não entra. Como diz o caminhoneiro lá, não tem as mães, não entra não. Porque isso é um fato do empreendedor. Que você vai ter problema, você pode esperar. E é uma atividade muito bacana, mas a parte da commodity, o preço você não pode interferir. Você não tem como interferir. Aí você vai ter que escolher. Você vai produzir queijo? Você vai terceirizar? Você vai fazer o quê? Isso também existe, possibilidade. Só que a gente tem hoje, por exemplo, cooperativas em Nova York, que tem 3 produtores. 3 produtores conseguem sustentar a cooperativa. Imagina o tamanho, né? Das fazendas. São fazendas maiores. Isso é um fato. Dificilmente a gente vai conseguir, a não ser, por exemplo, num sistema de cooperativismo, talvez do sul do país, onde ele se complementa a suinocultura, a cavicultura, a pecuária de leite, mas dificilmente isso vai acontecer. A tendência são menos pessoas com mais vaca. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Com vacas, cada vez... Isso já acontece. Foi o que eu falei aqui no começo. Quando eu formei, a média era 20. Hoje é 40, brigando para 50. E tem produtores com média de 50. E até onde a vaca vai? Até onde você conseguir eliminar calor. E dar conforto para ela através disso. Que é o conforto. Sem dúvida nenhuma. Por isso que eles brigam tanto. Ele tem que sair de uma... Ele não pode mais, o produtor americano, produzir 40 de média, 35. Ele tá morto. Já não paga a conta. Tá morto. No Brasil não vai longe para ser assim também. Você entendeu? Por que ele foca em conforto? Porque ele elimina o calor e ela produz mais. Né? Com longevidade, etc. E vambora. Porque demora 2 anos e meio, 1 ano e meio, 2 anos para ela se pagar. Né? Uma vaca. Só para se pagar. A margem é estreita. Então ela tem que durar, e não dura muito. 3 anos e meio, 4 anos, ela já vai para o descarte porque eles podem ter uma reposição. Essas decisões, que parece que são todo dia na mesa, é que o produtor vai ter que discutir. E ele precisa de gente para fazer isso. Porque muitas vezes ele não tem essa visão. Então a pessoa que conseguir juntar todo esse know-how da atividade e discutir a fazenda da pessoa, acho que tem muito valor. Tem muito valor. Sem dúvida. Marcelo, eu tenho mais diversas perguntas para fazer para você, mas infelizmente o tempo no programa de hoje passou e vai ser uma honra para mim. Não é possível, eu pensei que foi só 10 minutos. Contar contigo em outras edições. E eu tenho certeza que muita gente em casa gostaria de te fazer perguntas também. Então, quem gostaria de conversar com o Marcelo, de fazer alguma pergunta objetiva sobre os temas abordados aqui hoje, fique à vontade aqui no nosso chat do YouTube, do Instagram. Por gentileza, coloque que nós vamos gentilmente pedir que o Marcelo responda ao longo aí dos próximos dias. Marcelo, deixe uma mensagem final para os técnicos e produtores que ouviram a nossa conversa hoje. Mensagem final? Cara, eu sou muito positivo, sabe? Acho que qualquer atividade, não é só... acho que uma coisa legal. E o Dr. Ken Nordlund, que ele é professor da medicina de produção de Wisconsin, ele falava muito isso. É muito mais importante você ter uma polegada de largura, eu vou falar assim, do que uma milha de profundidade. Assim, eu cheguei no máximo porque eu sou PhD. Mas em qualquer atividade você tem que mudar o óculos. Mudar o óculos. O nosso mindset é o óculos que a gente vive. Então o que eu vejo muito? O produtor de leite, o técnico do leite, só que do leite, ele só vive o mundo do leite. Como só existe. Se o mundo fosse o de leite. 9 bilhões de pessoas tivesse alguma coisa devendo que está preocupado com o leite. E não tá. O cara da soja. Ele vê soja. O cara que tem a farmácia.
Ele só farmácia, cara, é o grande erro. A hora que a gente tira o óculos, por exemplo, seu produtor de leite, veste o óculos de um cara que compra fazenda, veste o óculos de um consultor, veste o óculos de uma pessoa que vende roupa, você vai ver que os problemas são os mesmos. As oportunidades são as mesmas. Os desafios são os mesmos. É tudo igual. Eu vivo isso porque eu atuo em diferentes áreas, diferentes empresas. Isso é uma base. Por isso que eu estou falando com o Ken Norda, eu falava isso. Você tem que... E quem faz muito isso é o Elon Musk. Ele fala, cara, você tem que olhar lá da Lua. O que você está fazendo aqui? Simplifica. Simplifica. Né? Todos os grandes que eu vejo, os caras falam, simplifica. Acabando de voltar no congresso agora, o pessoal da Maximus, 150 mil cabeças de boi, fala, cara, nós tivemos que simplificar tudo. Porque são pessoas que estão fazendo. Então, eu acho que é isso, é mudar o óculos. Eu vejo muita gente na pecuária de leite que só fala de vaca. Ele não tem noção de taxa de juros, de inflação, de qualquer coisa, sabe? Não tem, falta bom senso. E as decisões que ele toma não é só assim, ele precisa entender como é que o mundo vive. Porque o produtor de leite é uma pessoa, tem a parte psicológica. É difícil, né? Você está num momento onde você precisa colocar as coisas para dentro de casa e aquilo que você vende não está indo bem. Então, acho que é isso, mudar o óculos. Acho que é muito importante. Ser um camaleão, sempre está sendo mudando. Viver muito rápido. Você vê todos os CEOs que vão para frente, que estão mudando, ele toma muita decisão. Uma pessoa média toma, sei lá, 30 decisões no dia. Um cara que vai para frente toma 500 decisões. Você vai errar, mas muda logo. E vambora. Aí você vai começar, vai errar mais ainda, mas você vai acertar mais ainda. Não fica ficando, a vaca morreu, a novilha morreu. E outra coisa que eu vivo muito. Todo mundo que me traz problema, eu falo, cara, eu não quero ficar sabendo o que aconteceu. Quem abriu a porteira, quem que atropelou a vaca, esses dias atropelaram um boi lá. Como é que o cara passou? Não, eu não quero saber. Eu quero saber o que vocês vão fazer para não fazer o mesmo problema de novo. E normalmente eu já pergunto. E qual que é a sua sugestão? O outro lá arrancou uma pia lá agora. Tá? Como é que você vai fazer para não fazer de novo? Não, mas foi o fulano falando... Cara, eu não tenho tempo para isso. A gente não tem tempo. A gente precisa focar no pra frente. Todo mundo que fica falando... mas o fulano quebrou. O outro não foi tirar leite. Não sei o que. Mas... Não. Daqui para frente. Se ele não foi tirar leite, o que eu posso fazer para não ter... Ou para sempre ter uma pessoa para tirar leite? Se a CCS... CCS... Mas então, o que eu posso fazer para ter uma CCS abaixo de 150 mil? Sabe? É para frente. E colocar as pessoas para pensar assim. Porque senão um fica falando com o outro, ele fica meia hora discutindo uma coisa que já é passado, que você não vai mudar. E talvez o último ponto que o Winston Churchill fala muito isso, né? Fala, cara, se você tem uma meta, um caminho que o produtor tem que ter, não pare para tirar pedra nos cachorros que estão latindo. Porque não vai te ajudar. Não vai te ajudar em nada. Você atrapalhar alguma pessoa, desejar mal, sei lá, sei o quê, não vai te trazer bem. E você perde tempo. Então, como ainda mais o produtor de leite não tem tempo, ele tem que ter foco. Fala, cara, não, fulano, tchau, vamos pra frente. Pra frente. E as coisas vão acontecendo. É assim que se anda. É assim que se anda, pra frente. Marcelo, só tenho a te agradecer. E eu, então, Nossa Senhora. Você é um cara que eu me inspiro muito, que é um profissional que muita gente, Brasil afora, conforme eu já disse, deve muito ao teu trabalho. E eu tenho certeza que você ainda vai contribuir muito com a pecuária brasileira, que precisa de pessoas fora da curva, pessoas que realmente fazem a diferença. Pra gente é um prazer, assim, muito bacana, a gente tá sempre vivendo. E outra coisa que eu falo, para todo consultor, ele deveria ter algo na atividade. Várias pessoas eu já fiz o cara arrendar hoje, grupos de pessoas que arrendam a fazenda. Para ele ver o tamanho da diferença. Fala, que chega aqui o cara não consegue fazer slide disso. Então, agora deixa eu ver se você consegue. E também não consegue. Tem muita gente por aí que fala de vaca e nunca colocou uma teteira, né? O maior dilema que eu vivo, assim, é muita gente que sabe tudo de cavalo, mas nunca andou no cavalo. E estão consultores, e estão falando, e estão falando, você já andou no cavalo? Me fala, o cara fala tudo do caminho, mas ele nunca foi lá. Vai pegar um pouquinho. Quantas vacas você tem? Quantos silagens você produz? Quantos atores você tem? Você nunca fez isso aí? E como é que você está falando para eu fazer? Não, mas é fácil. Não, mas você fez. Então, deixa eu ver o seu. Como é que... Porque quando eu comecei, as minhas silagens, eu falava para você, eu não tinha nem coragem de tirar foto. E que não é fácil.
Então, é uma ciência por trás disso. Eu acho que é assim, você dar consultoria para a parte de pecuária, cara, junta 10 técnicos e arrenda uma fazenda. Você vai ver como é que é legal. Você dá consultoria para a fábrica? Tem uma fábrica. Vai lá ver o que é o problema de fluxo de caixa. Você começar a vender a prazo, aí você não tem dinheiro para pagar os seus funcionários. Então isso é que eu estou falando, viver aquilo que você pretende ou é consultor. É muito diferente, porque tem muita gente em todas as indústrias que vivem de vender algo, mas que nunca colocariam dinheiro na atividade. Que vende ração, que vende núcleo, que vende vacina, que vende o que for. Aí você chega pro cara e fala assim, se eu te der hoje 10 milhões, você vai tirar a leite? O cara fala, não vou. Não vai. Mas como é que você tá numa atividade e você não acredita nela? Pra mim não faz sentido. Não faz. Mas ele vive vida que segue. E esse cara é formador de opinião. Aí ele fala lá pro produtor o que tem que fazer. Mas você nunca andou no cavalo? Como é que você vai me ensinar no cavalo? Que sirva para nossa reflexão. Meu amigo. A todos que acompanharam o nosso programa no dia de hoje, deixo a minha gratidão, meu abraço. Curtam, compartilhem, se inscrevam nos nossos canais, falem do Conversa com Leite, porque a nossa missão aqui é informar e levar o otimismo à nossa cadeia leiteira. As nossas empresas patrocinadoras, o nosso forte abraço também. Obrigado por acreditarem no Conversa com Leite e daqui uns dias a gente está de volta. Mais uma vez, Marcelo, obrigado, muito sucesso obrigado. E até a entrevista número 2 contigo, que tem muito conteúdo. Tamo junto. Valeu, gente. Valeu. Somos uma empresa que busca hoje trazer o que tem de melhor no mercado, buscando hoje todo o Brasil e América Latina. Nossa visão, nossa missão é ser o maior fabricante do segmento de pecuária de leite e gado de corte, buscando constantemente inovação em nosso parque fabril, linha de produtos cada vez mais inovadoras, com uma equipe nossa lá fantástica, produzindo o que tem de melhor no mercado, buscando pesquisa e desenvolvimento, trazer realmente ao mercado o que tem assim para trazer confiança, credibilidade. Já parou para pensar como será o amanhã? A escolha certa hoje constrói o sucesso que virá. Rumo Nutrição Animal.